Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. Nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamação ao Evangelho. Um dia sagrado brilhou para nós, nações, vinde todas adorar o Senhor, pois hoje desceu grande luz sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: Segue-me, Filipe. Era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade.
Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês, porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo as alegrias do tempo do Natal. Durante este tempo litúrgico, nós celebramos a festa do nascimento de Jesus, nosso Salvador. Estamos contemplando na manjedoura o menino de Belém, e nessa criança que está no centro do presépio, nós reconhecemos que ele é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Foi o que nós meditamos na liturgia dominical, celebrando o mistério da maternidade divina de Nossa Senhora. Nós reconhecemos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. O mistério da encarnação, ele pode ser entendido como a concretização do amor de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa inclinação de meditar o mistério da encarnação, reconhecendo a loucura do mistério da encarnação. Porque Deus, Todo-Poderoso, ele assumiu a natureza humana e assumiu tudo aquilo que implica a natureza humana. Aquele que é todo-poderoso se fez pequeno. É um mistério que revela a grandeza de Deus. E Deus quis vir ao nosso encontro. Ele poderia encontrar outros meios para realizar a salvação, mas Deus optou pela humanização do seu Filho, para que através da humanização de Jesus nós pudéssemos ver de modo concreto, sentir de maneira concreta a presença do amor de Deus. Deus veio ao nosso encontro e se fez igual a nós, e pela sua entrega na cruz ele nos salvou. É o amor de Deus que se concretiza. O amor de Deus se encarnou, Deus se fez homem para nos salvar. Faça essa referência, porque no texto da primeira leitura de hoje, o autor sagrado está indicando que o amor precisa se concretizar. Não basta dizer eu amo a Deus, é preciso que o amor a Deus seja manifestado no amor ao próximo. Como nós vemos em outra passagem da Escritura, aquele que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o irmão que vê, é mentiroso. Porque a Escritura nos ensina e o próprio Deus nos ensina que o amor verdadeiro, ele se concretiza através de atos concretos. São gestos concretos que demonstram se nós realmente amamos a Deus. E esse amor concreto passa pelo amor ao próximo. Amor aqui implica uma série de coisas: a disposição para o perdão, a capacidade de suportar. É fato que existem pessoas que são difíceis, e às vezes essas pessoas somos nós. É fato que existem pessoas que é difícil estabelecer uma relação sadia, mas dentro das reais possibilidades que nós temos, nós procuramos de alguma forma amar as pessoas. Se ao menos nós não falamos mal dessas pessoas, já é um grande sinal, já é um exercício de amor.
O fato de não expor a fragilidade do outro, isso já é um exercício de amor, porque a tentação é grande de falar mal, de expor a fragilidade do outro. Quando nós procuramos vencer essa tentação, é o exercício do amor, o exercício da paciência, de ser paciente com aquelas pessoas que são desatentas. Você explica, fala uma vez, uma segunda vez, mas estão sempre desatentas. É o exercício da paciência, é o amor que vai se concretizando. E outros gestos de gentileza, de cooperação no trabalho, no seio familiar, tudo isso vai manifestando o amor que nós temos a Deus e que passa pelas atitudes de amor em relação ao próximo. Às vezes nós pensamos que amor é sair fazendo um coraçãozinho para todo mundo, ou escrever no Facebook, no Instagram: eu te amo, você é importante para mim. Isso tudo, para nós, do ponto de vista da fé, não tem tanta relevância. A relevância em relação ao amor está nas ações concretas de amor. Eu costumo dizer: amar é a capacidade de permanecer ao lado do outro quando o desejo é de abandoná-lo. Amar é a capacidade de ficar em silêncio quando a vontade é de ofender. Amar é a capacidade de abraçar o outro quando o desejo é de dar logo um tapa. Veja que a dinâmica do amor é outra. É dessa forma que nós vamos viver concretamente o Evangelho e o amor ensinado por Cristo. Por isso eu comecei a homilia sinalizando para o presépio, porque no presépio nós vemos a concretização do amor de Deus. Não é um discurso romântico de Deus, dizendo eu amo a humanidade. Deus amou de fato, que entregou aquilo que ele tinha de mais precioso, que é o seu Filho Jesus, que não se poupou. Jesus se entregou completamente pela nossa salvação. Saltamos para o Evangelho. Nós encontramos no Evangelho Natanael. Nós estamos no primeiro capítulo do Evangelho de São João, estamos acompanhando durante esta semana Jesus que vai chamando os seus primeiros discípulos, que posteriormente se tornarão seus apóstolos, isto é, seus enviados. Antes de enviá-los, Jesus os chama e Jesus vai formando os seus discípulos para que posteriormente eles possam dar continuidade à missão de Jesus. Hoje nós encontramos Jesus que chama Natanael. E Jesus fez um elogio a Natanael. Jesus elogiou a sinceridade de Natanael. Ele era um homem sincero. Agora, seguindo com a leitura, Natanael ficou incomodado e disse: mas Jesus, como que você me conhece? Jesus, eu vi você debaixo da figueira. Na interpretação dos padres da igreja, a figueira nos remete aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Teceram roupas com folhas de figueira. A figueira simboliza que Natanael estava vivendo sob o pecado, que ele estava imerso nas suas maldades. Mesmo imerso na sua maldade, nos seus pecados, Jesus olhou para ele. Jesus não faz acepção de pessoas, ele chama a todos. Mas Jesus está elogiando a autenticidade ou a sinceridade de Natanael, porque Natanael reconhece a sua condição de pecador, reconhece diante de Jesus as suas maldades, e reconhecendo, sendo sincero, o amor que Jesus alcançou de tal modo a sua vida que ele se tornou um apóstolo de Cristo. Qual é o passo fundamental para que a mudança aconteça? É a autenticidade. Usando um exemplo, enquanto o alcoólatra não reconhece que é alcoólatra, ele não consegue superar o vício do álcool. Enquanto o dependente químico não se reconhece como tal, ele não consegue abandonar as drogas. Enquanto a pessoa que é viciada em qualquer coisa, ela não reconhece que é viciada, que precisa de ajuda, e está disposta a abandonar o seu vício, ela não encontra ajuda. Por isso que, via de regra, essas internações compulsórias não funcionam. Elas funcionam por um tempo, porque não nasceu de um desejo sincero
sincero de abandonar aquele vício. Ou seja, a pessoa não reconheceu sinceramente que ela precisa abandonar aquele vício porque aquilo está fazendo mal e prejudicando drasticamente a sua vida e a vida de outras pessoas. O que é necessário, irmãos e irmãs, para que a nossa mudança aconteça? É necessário que nós sejamos autênticos. Primeiro, nós precisamos ser autênticos em relação a nós mesmos. Enquanto eu não reconheço quem de fato eu sou, nós vivemos uma verdadeira fantasia. E por isso que muitas pessoas vivem uma vida marcada pela angústia, pela amargura, porque ela começa a criar um mundo, ela começa a criar uma imagem, um personagem a respeito dela mesma. E isso hoje, na era das redes sociais, é muito comum. Você vê a pessoa posta uma foto no Instagram, no Facebook, sorrindo, como se a vida fosse um mar de rosas, mas no fundo, ela está vivendo grandes tormentos. A pessoa constrói uma imagem, mas aquela imagem não corresponde com a sua realidade. Nós precisamos viver com os pés no chão. Nós precisamos reconhecer as nossas realidades, mesmo que seja difícil, porque é difícil. Se confrontar com as nossas misérias não é fácil, mas enquanto nós não atingirmos a sinceridade de Natanael, que reconhece as suas misérias diante de Jesus, a mudança não acontece. Se você quer mudar algo em você, o primeiro passo, você precisa reconhecer aquilo que precisa ser mudado. E não tenha a tentação de pensar que o outro precisa ser mudado. É interessante, porque eu indiquei que a figueira é entendida como um sinal diferencial que nos indica a Daniela. O que fez a Daniela? Quando Deus saiu à procura, Deus disse: o que aconteceu? Está vendo aquela mulher ali? Aquela? Foi ela que deu o fruto e eu comi. O que nós encontramos no relato? A transferência de responsabilidade. O que Adão disse? A culpa é da mulher, a culpa é de Deus que colocou essa mulher ao meu lado. O que disse a mulher? A culpa é da serpente. O que está faltando? A autenticidade. Eles não foram capazes de reconhecer que eles tinham errado. Enquanto nós não reconhecemos o nosso próprio erro, a mudança não acontece. Peçamos então hoje a Deus, lembrando esta Santa Missa, que Deus nos dê a graça da autenticidade. Mas a verdade, ela nunca pode ser abandonada, ela nunca pode ser colocada à frente da caridade. A caridade e a verdade precisam andar juntas. Isso precisa ser aplicado de maneira muito especial na vida conjugal. Às vezes a pessoa diz assim: olha só, estuda, olha só, o padre está dizendo que a gente precisa ser autêntico. E aí você despeja tudo na face do marido ou da esposa. Calma, tem que existir primeiro a caridade. Sem amor, a verdade não produz o efeito que ela deve produzir. É necessário que exista amor. A verdade deve prevalecer? Sim, mas a verdade ela deve ser percebida sempre pelo amor. Isso se aplica a todas as situações da nossa vida. É necessário que exista amor e que nós sejamos autênticos, que a verdade esteja presente. Peçamos a Deus que nos dê essa graça da autenticidade, mas a autenticidade sempre precedida pela caridade, pelo amor.